essa final com muita rivalidade nos últimos tempos, brigando aí pelas principais taças, Palmeiras e Flamengo. Dessa vez deu Mengão, 1-0, e foi merecido, porque se teve um time que buscou futebol, que quis jogar, foi o Flamengo. Palmeiras não deu um chute no gol em 90 minutos de uma final de Libertadores inadmissível. Bruno Prado, boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O Flamengo buscou mais, né? O Flamengo não foi um jogo de tantas oportunidades, né? Foi um jogo que tem um grau de tensão grande, um grau de nervosismo. Então, os times, mesmo o Flamengo buscando mais, não é aquela coisa que você vai se arriscar muito, né? Um jogo que um erro pode ser decisivo. Mas foi o Flamengo que buscou mais o gol mesmo, né? O Flamengo foi o time que tentou mais, que teve mais a iniciativa do jogo. Era até esperado pelo momento recente aí do Palmeiras, né? Os últimos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o time com 5 jogos sem vencer. Então, era um momento que o Palmeiras chegou com uma confiança mais em baixa em relação ao Flamengo. Claro que uma final, um jogo único, é outro clima, outro ambiente, é uma coisa diferente de um campeonato de pontos corridos. Mas era esperado que o Flamengo fosse o time a propor o jogo, fosse o time a tentar mais o gol. E conseguiu numa bola parada, que é uma jogada muito forte do Flamengo durante toda a temporada, né? O Flamengo, ele se caracteriza muito por ser um time que gosta de ter a bola, de trocar passes, de envolver seu adversário, mas ele é muito forte também na bola parada, que é importante, é uma arma fundamental no futebol. Decidiu o jogo de hoje, já decidiu vários jogos aí na história do futebol. Então o Flamengo consegue o título, o Palmeiras no final, depois do gol, tentou, buscou até pela necessidade, deu alguns sustos, mas o Flamengo foi melhor no jogo, né? Não foi assim um domínio muito forte de um time em relação ao outro, mas o Flamengo foi melhor, foi o time que procurou mais e conseguiu vencer com esse gol do Danilo. Então o título merecido do Flamengo. O mata-mata, ele não é uma competição de regularidade, né? Então não adianta fazer um retrospecto da competição. O Flamengo teve momentos difíceis na Libertadores, na fase de grupos, no confronto com o Estudiantes, mas a Libertadores é uma competição que você tem que se manter vivo. E esse time tem muita qualidade, se manteve vivo nos momentos ruins e conseguiu chegar à final e conquistar o título jogando melhor que o seu adversário. Flamengo, primeiro clube tetracampeão, primeiro clube brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores da América, muito, mas muito próximo de confirmar o título brasileiro. Agora é campeão da Libertadores. As duas principais taças da temporada pertencem ao Flamengo em 2025. Raí Monteiro, boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Deu Mengão, 1-0, gol de Danilo no Monumental, que o torcedor do Flamengo conhece muito bem, lá em 2019, aquela virada épica para cima do River Plate. E agora 1-0 Flamengo para cima do Palmeiras, gol de Danilo. Raí Monteiro. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, Flávio, Bruno, todos que nos acompanham aqui no Canelada, em especial a nação rubro-negra que está em festa nessa noite, com o título do Flamengo tetracampeão da Libertadores pela primeira vez. Um time brasileiro conquista isso. Você falava do estádio Monumental de Lima, já virou uma extensão da Casa Rubro-Negra agora com 2 conquistas. Sobre o jogo, eu acho que o título acaba por premiar o time que tentou jogar ao longo dos 90, pouco mais de 90 minutos da final. O Flamengo tentou ter a bola, tentou pressionar no campo de ataque, tentou ter jogadas pelos lados do campo, tentou colocar o Arrascaeta para articular, o Jorginho com a participação de sempre, buscou o jogo. Não conseguiu finalizar muito, é bem verdade, foi um jogo bem travado em linhas gerais, mas o Flamengo tentou, buscou, se esforçou. No segundo tempo, até a jogada do gol, né, que é uma bola parada, muito bem trabalhada pelo Flamengo. Em vários momentos da temporada, o Flamengo conseguiu desamarrar jogos complicados com gols de bola parada. Esse é um fundamento que tem sido cada vez mais bem trabalhado no futebol, de modo geral, com especialistas até no assunto. E no caso do Flamengo é o Rodrigo Caio, quem toca essa parte das bolas paradas. E graças a ele também o Flamengo acaba ganhando a Copa Libertadores. Mas no momento do escanteio, era um instante do jogo em que o Flamengo já estava conseguindo penetrar mais na área do Palmeiras. O Bruno Henrique tinha feito pelo menos umas 3 jogadas para cima do Bruno Fux, gerando perigo, vencendo ali na velocidade e conseguindo escanteio, conseguindo uma jogada que terminasse num cruzamento. Então já era naquele recorte do jogo, um Flamengo que estava encaixando mais jogadas ofensivas do que o Palmeiras, e merecidamente veio o gol do Danilo na bola parada para definir a grande decisão. Então um título incontestável, muito justo, muito merecido pelo que foi a trajetória, a campanha. E também esse jogo, especificamente a final, o Flamengo foi muito melhor do que o Palmeiras, justamente por tentar. E aí do lado do Palmeiras fica uma decepção muito grande pelo que foi
a final, como o Palmeiras abordou a decisão da Copa Libertadores. O Palmeiras sai de campo, como você citou, sem finalizar uma vez ao gol defendido pelo Rossi. O plano do Abel foi muito cauteloso durante o jogo todo, time muito defensivo, não teve aquela variação que a gente imaginava do Fux virar volante em alguns momentos, não, ele foi zagueiro ao longo do jogo todo. É claro que o Flamengo tem muita qualidade, é preciso ter cuidado, se precaver em vários momentos, mas acho que quando você chega a uma decisão de Libertadores, a um palco como esse, é preciso em algum momento tentar um pouco, arriscar um pouco, jogar, subir um pouquinho a marcação, tentar ter um pouquinho a posse da bola. E o Palmeiras não tentou nada dessas coisas ao longo do jogo. Então foi, para além de uma final tensa, travada, que a gente imaginava, com poucas ocasiões, foi um jogo muito pobre do Palmeiras, do Abel Ferreira. Decepcionante, assim, um time que não jogou na final da Libertadores. Tentou depois que já tinha sofrido gol e aí esbarrou numa defesa sólida, consistente, como tem sido a do Flamengo. Esse que também é um pilar agora do maior campeão brasileiro da história da Libertadores. A nação está em festa. Flamengo campeão da Copa Libertadores da América 2025. E tem esse componente, campeão brasileiro, muito próximo de confirmar o título dos pontos corridos, campeão da Libertadores e ainda vai deixar o Palmeiras sem título, hein? Vai deixar o Palmeiras na temporada de maior investimento da história da Sociedade Esportiva Palmeiras sem título. É o Flamengo do Felipe Luiz, que merece muitos elogios, só um time quis jogar hoje. E esse time foi o Flamengo. Flávio Prado, você que transmitiu essa decisão aqui na Jovem Pan, ao lado do Nilson César, do Fábio Piperno, do Mauro César Pereira, deu Mengão, Flávio, 1-0, gol de Danilo. Então, boa tarde, boa noite, né? Poxa, a gente tá... porque o jogo lá 2 horas mais cedo, né? Eu quase falei boa tarde também. Boa noite a todos os amigos da PAN. Pedro, o Palmeiras, ele, no começo, os dois se respeitaram. Aí o Flamengo saiu um pouco mais, ousou, e essa ousadia do Flamengo lhe valeu 70% de posse de bola, na média do jogo todo. O Flamengo chutou só 2 vezes no gol, mas ele chutou várias vezes, tentou pelo menos chegar. O Palmeiras não chutou uma bola no gol. Quando o Palmeiras toma o gol, para mim o Abel comete um erro terrível. Ele tira o Alan, que era o jogador que poderia ser o cara que ia fazer a diferença, o cara do limite curto, o cara da velocidade, o cara ousado. Ele tira esse jogador. E ainda o Felipe Endres, que entra aí, não é culpa de ninguém, se machuca alguns instantes depois. Então realmente é um Palmeiras que ficou o tempo inteiro com receio, tentando jogar por uma bola, e um Flamengo que sempre quis mais o jogo. O Samuel Lino levando muita vantagem sobre o Kelvin, não houve em nenhum momento uma cobertura naquele setor. O Cebolinha entra, continua levando vantagem por ali, ele já quando tinha trocado pelo Giai. Enfim, um Flamengo que se impôs, um Flamengo que quis jogo contra um Palmeiras que quis jogar no erro do adversário. Nada mais justo do que esse resultado de título para o Flamengo. Só o Flamengo tem 4 Libertadores, Rodrigo Viga. Deu Mengão nessa final. Boa noite, bem-vindo ao Canelada. Vai ter que me engolir, Pedrinho. Vai ter que me engolir, seu palmeirense desgramado. Mas eu gosto de você. Você é meu amigo. Mas palmeirense estava secando, estava contra, estava numa outra hype, estava numa outra vibe. Mas, meu caro Pedro, venceu o futebol. Venceu aquele time que estava querendo, que estava buscando, que durante boa parte dos 90 minutos, ou pouco mais do que isso, entendeu que tinha que ir para cima para buscar o gol, para buscar o título. E o futebol é sacana, desculpa a palavra, de vez em quando, né? Porque tivemos hoje um herói improvável. Se eu tivesse 50 fichas, talvez se apostasse 1 ou 2, que o gol do título seria marcado pelo Danilo, independentemente da situação, independentemente da circunstância. Mas quiseram os astros, quis o Papai do Céu que ele fosse o herói do título, da conquista, da inédita tetra-conquista, né, do tetracampeonato da Libertadores da América. Por que eu estou dizendo, meu caro Pedro, com entusiasmo, efusivamente, que foi vitória do futebol? Porque tinha um time. Se eu sou torcedor do Palmeiras, eu estou puto, mas muito puto da vida hoje. Tinha um time dentro de campo hoje querendo jogar futebol, buscando o gol, atrapalhando, acossando, pressionando, incomodando o adversário. Que time era esse? O Clube de Regatas do Flamengo. Palmeiras foi, com todo o respeito, eu tenho uma enorme admiração pelo Abel Ferreira, foi covarde hoje, porque entrou com 3 zagueiros. Ele estava vendo desde o início da partida que tinha perdido o meio de campo. Enquanto não conseguiu aumentar, fazer aquela marcação, pressão lá pelos 30 minutos da primeira etapa, o Flamengo foi dominante no setor do meio de campo.
enquanto conseguiu botar a bola no chão. Aí o Abel, do lado de fora, percebeu e adiantou o time, mas apenas dificultou a saída de bola do Flamengo. Mas quais foram as grandes chances do Palmeiras nessa derrota na Libertadores da América? No finalzinho, na base do chuveirinho, com o Vitor Roque. Então, com todo respeito ao Palmeiras, à sua torcida e ao seu gigante treinador, foi covarde. Foi mexendo no esquema aos 77 minutos, quase acabando o jogo, lá pelos 30 minutos da segunda etapa. O que é isso, meu camarada? É o Palmeiras, é o time que vem polarizando o futebol brasileiro com o Flamengo. Então, o Flamengo foi merecedor dessa conquista da Libertadores da América, porque quis, porque buscou, porque correu atrás. E mais do que isso, meu caro Pedro, o Flamengo ressurgiu, renasceu, reencarnou nessa Libertadores da América. Porque se não fosse o goleiro Rossi contra o Deportivo Táchira, se não fosse o próprio Rossi ou o sistema defensivo em jogos encruados contra os argentinos aqui no Maracanã e jogando na Argentina, o Flamengo não estava na final da Libertadores da América. Então, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao time que buscou o gol, que buscou a vitória, aos trancos e barrancos. Depois eu vou falar um pouco mais do que isso, porque a sacanagem, né? Aí tem uma falha evidente de montagem de elenco. Porque você depender de Juninho X, de Juninho Esfirra numa final de Libertadores da América é pura sacanagem. Mas esse é o momento de comemorar, de celebrar. O Brasil está em festa. 50 milhões de brasileiros, 1/5 da população brasileira hoje celebrando, comemorando merecidamente. Porque foi o Flamengo que quis, que lutou, que brigou e chegou à glória eterna, Pedro. Nós temos que destacar aqui o peso desse título do Flamengo, Ray Monteiro. 3 Libertadores que o Flamengo conquistou em 6 anos. É muita coisa, né? E até dentro daquela projeção que nós estávamos fazendo aqui, né? Antes do programa, antes do jogo, melhor dizendo, né? No programa antes da bola rolar, que nos próximos anos a gente deve ver um desses dois times passando o Independiente e se tornando o maior campeão da história da Libertadores. Hoje o Flamengo se tornou o maior brasileiro campeão da história da Libertadores e a tendência é que nos próximos 10 anos, talvez até menos, ele consiga ultrapassar o maior vencedor do torneio e se tornar ele o maior vencedor. E o Palmeiras correndo junto ali na mesma raia, né? Porque nesse recorte de 6 anos são 3 conquistas. Então, se a gente fizer uma conta aí, nos próximos 10 o Flamengo deve, mantendo esse ótimo trabalho, vencer 3, 4 títulos de Libertadores, chegar em mais várias finais e se tornar um dos maiores vencedores da história do torneio, não só no recorte entre os brasileiros, né? Então é uma conquista muito importante para o Flamengo também nesse sentido. E até algo que eu não tinha parado para pensar, o Mauro destacou no nosso primeiro programa aqui, no Bate Pronto mais cedo, né? Que nesse momento o Flamengo será na quarta-feira, mas isso é só uma questão, me foge a palavra agora, de confirmação. O Flamengo é campeão brasileiro, então ele será na quarta-feira campeão brasileiro, campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, porque ainda vai acontecer mais adiante a final, atual campeão da Supercopa do Brasil, além dos títulos estaduais que ele venceu. Nada mal para um início de trabalho do Felipe Luiz, né? Que hoje, aliás, foi muito bem, quando muitos imaginavam que o Cebolinha seria o titular, ele vem com o Samuel Lino, eu achei que o Samuel Lino fez um bom jogo, depois entra o Cebolinha bem também na partida, entrou bem ligado, né, naquela reta final, era um jogo de temperatura muito alta e não era fácil entrar naquele cenário, naquele contexto, e ele foi bem no jogo, o Cebolinha. Bruno Henrique ali é o cara que cria a jogada que termina no escanteio, depois o gol de cabeça do Danilo. O próprio Danilo, que foi uma, entre aspas, aposta do Felipe Luiz para jogar como um zagueiro, não no jogo de hoje, porque o Léo Ortiz não reunia condições, mas lá atrás, quando ele foi contratado, o Felipe bancou a possibilidade dele jogar como um defensor, dele jogar como um zagueiro, e ele tem ido muito bem nesse cenário, né? A gente até destacava que a melhor partida do Flamengo na temporada, aquela vitória contra o Chelsea, tinha sido com essa dupla de zaga. E de novo eles foram muito sólidos, muito consistentes, então um jogaço de todos, né? Do Flamengo, e a questão do peso do título, que é muito importante, e essa perspectiva de vencer mais vezes a Libertadores, sem dúvida, nos próximos anos. Ô Flávio, o domínio absurdo do Flamengo aí, a gente tá falando de 3 Libertadores nos últimos 6 anos, hein? E hoje uma final, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo foi lá, bate no Palmeiras e foi merecedor do título, né? Jogou muito mais do que o Palmeiras, mas domínio absurdo do Mengão. 3 Libertadores nos últimos 6 anos e nessa temporada campeão brasileiro, muito próximo de confirmar esse título nos pontos corridos e campeão da Libertadores, Flávio. E não podemos esquecer que disputou a final com o próprio Palmeiras quando foi derrotado, né?
Então... E jogo decidido no detalhe, enfim. Mas, enfim... Hoje nem tanto, né? Ele disputou, né? Eu estava lá. Ganhou 3 e disputou 4. Então, realmente, é uma performance ótima que não surpreende, porque se organizou, porque tem uma ideia de vitória, tem um objetivo a ser alcançado muito claro, está equilibrado financeiramente. A aposta do Tite foi uma boa aposta que não deu certo, e aí trocou por um treinador da casa. Né? Acreditou naquilo que está sendo feito lá. E acertou em cheio. Felipe Luiz é um técnico de um nível muito alto. Eu tenho certeza que rapidamente ele vai alçar voos maiores, caso queira. Porque ele tem muita abertura na Europa e vai poder, se quiser, ser auxiliar técnico de uma equipe grande, ou se quiser começar por um time menor, ou pode seguir por muitos anos aí no Flamengo, deitando e rolando. Porque ele realmente, um ano e pouco de carreira, o cara ganhou tudo que ganhou. E jogando. Hoje você via um Felipe Luiz querendo ganhar o jogo. O Flamengo o tempo inteiro quis ganhar o jogo. Lógico, não saiu que nem louco em cima do Palmeiras. Mas o tempo inteiro foi o time que quis a bola, foi o time que atacou, foi o time que tentou variações. O Palmeiras só bola longa. Foi. Não saiu daquilo. Então, não dá para discutir. 60% de posse de bola para o Flamengo, 40% para o Palmeiras, né? E o Flamengo quis a bola, quis jogar. Até um comentário que você fez durante o jogo, Flávio, que me chamou a atenção, e é verdade, acho que descreveu bem esse momento do Palmeiras, que assim, é um time que não cria, né? É um time que se desfaz da bola, e o Flamengo queria a bola. Isso. O Palmeiras jogou no erro do adversário. Bola longa, tentando algum erro do adversário para tentar fazer o gol. Não veio o erro. O Flamengo teve uma partida muito séria, muito pragmática, né? Não perdeu foco em nenhum momento, mesmo arriscando mais. E outra coisa, né? Alguns erros assim evidentes, o Pipero falou várias vezes na transmissão, havia um buraco ali entre o Kelvin e o jogador que vinha do meio para tentar fechar. E esse buraco nunca foi fechado. Houve um espaço o tempo inteiro. Samuel Lino jogou por lá, o seu Boneco, quando entrou, jogou por lá. Não aconteceram as correções que poderiam ter acontecido a partir do momento que você percebe que o jogo está complicado, que há um espaço para o adversário jogar. O Danilo, que fez gol na final Santos e Peñarol em 2011 e volta a marcar em final de Libertadores agora com a camisa do Flamengo, Bruno Prado. E o Danilo também se junta a uma seleta lista ali dentro do Mengão. Zico, Gabigol e Danilo, jogadores que marcaram pelo Flamengo em finais de Copa Libertadores da América. Tá com o nome na história do clube, Bruno Prado. O Danilo é um cara que tem uma carreira muito vencedora. Ele tem títulos de Champions League também, tem títulos nacionais pelo mundo aí, em equipes da Europa. Um cara que jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City, jogou na Juventus, participou do título do Santos de 2011 com um gol, como você falou, foi um gol do Neymar e um gol dele, final 2-1 contra o Peñarol no Pacaembu, e o gol do Peñarol foi um gol contra do Durval. E hoje ele faz gol de novo numa final de Libertadores, jogador que já jogou 2 Copas do Mundo e acho que tem boa chance de jogar a terceira, pela última lista do Ancelotti, pela maneira como ele utilizou o Danilo entrando no intervalo contra a Tunísia de lateral direito. Eu imagino que o Danilo tem boas chances de estar na próxima Copa também. Então, é um jogador de uma carreira muito vencedora, né? Que existem vários tipos de jogador, né? Tem aquele jogador que é mais espetacular, que será lembrado ali por grandes jogadas, pela arte, pelo talento, por momentos inesquecíveis que ele trouxe, né? Com arte, com grandes jogadas. Tem os jogadores que são consistentes, né, e polivalentes, né? O Danilo entra muito nisso, né? O Danilo não é um craque, mas ele é um jogador muito bom, senão não jogaria nos clubes em que jogou, no clube em que está jogando hoje, já veterano, jogando no time mais rico da América do Sul e ainda na seleção brasileira. Então ele é um jogador muito bom e ele mantém uma regularidade. Esse título pelo Santos foi em 2011, nós estamos em 2025, quase 2026, né? Então ele se manteve em alto nível, estava jogando no futebol europeu até o ano passado. Então é um cara que tem uma regularidade, consegue jogar bem por muitos anos, o que não é uma coisa fácil, né? Num esporte de alto rendimento que te exige muito mentalmente, concentração, fisicamente. Ele é um jogador que tem algumas lesões musculares, mas não teve nenhuma lesão grave assim na sua carreira. E é um jogador que, acho que é uma coisa que o ajudou, né, durante a carreira, até para ter essa longevidade em grandes clubes. Ele faz várias funções e também por isso que eu acho que ele vai para a Copa do Mundo. O Ancelotti mesmo falou isso no dia da convocação, que ele pode fazer as 4 funções da defesa. O Danilo, naquela Libertadores pelo Santos, ele às vezes jogava de lateral direito, até na final ele começa como lateral direito, mas em boa parte da campanha ele jogou no meio campo e jogou como meia, não foi nem como volante, não.
Ele jogou como meia, porque o Ganso estava machucado. Até o primeiro jogo da final em Montevidéu com o Peñarol, o Pará está na lateral direita, o Ganso não joga. O meio-campo do Santos é Adriano, Arouca, Elano e Danilo. Danilo avançaram, Adriano e Arouca eram os volantes, Elano e Danilo os meias. E na final, no segundo jogo, ele vai para a lateral porque o Ganso volta. Aí depois, na Europa, ele passa a atuar também como lateral esquerdo e também como zagueiro. E como volante, né? No Manchester City, o Guardiola usava ele, o lateral direito era o Walker, né? Então não tinha muito espaço para ele. Então ele usava o Danilo na esquerda, usava o Danilo de zagueiro, usava o Danilo de volante. Na Juventus, fixou um pouco mais de zagueiro, principalmente em linha de 3 zagueiros, né? A Juventus com o Massimiliano Allegri jogava com 3 zagueiros, aí ele começou a fazer o zagueiro pela direita e fazer o zagueiro pela esquerda também. E agora no Flamengo, né, nesse atual momento da carreira, ele tem jogado como zagueiro, né? O Flamengo tem basicamente 3 zagueiros. Isso até é uma coisinha para ver para o mercado ano que vem, se não é necessário trazer mais um, porque levar o ano inteiro com 3 zagueiros é difícil, né? O Flamengo viu um pouquinho disso quando teve que usar o menino João Vitor, que jogou pouco no ano, deu problema ali no Fla-Flu. Então, mas o Danilo agora no Flamengo é um zagueiro, mas pode ir para a Copa porque o Ancelotti imagina que se precisar ele faz a lateral direita, se precisar faz a lateral esquerda. Então o Danilo é esse tipo de jogador, de regularidade e polivalente. E um cara que tem a sua estrela, né? O cara que faz gol em 2 finais de Libertadores, fez gol, como eu falei aqui, contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, um jogo importante contra um time que acabou campeão depois, ele faz gol naquele dia. Então o Danilo é um cara que tem uma carreira admirável, assim, uma carreira que merece todo o respeito. O futebol não é só dos craques, das estrelas. Danilo não é um super craque, mas o Danilo é um jogador muito bom e que mantém uma regularidade por muitos anos.